Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Cultura, assim como educação, é instrumento de formação do cidadão. Serve para desenvolver o senso crítico, possibilitar reflexões e, por esse motivo, os direitos culturais são resguardados pela Constituição Federal. A cultura é um setor produtivo que gera emprego, renda, conhecimento, sentimento de pertencimento e bem-estar. É uma atividade artesanal em seu processo criativo, mas industrial em sua produção cultural. Também é patrimônio do povo, deve ser acessível, deve ser plural e precisa ser protegido. O pleno acesso à cultura é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do país. Incentivar a cultura é incentivar o progresso. No programa de hoje, vamos receber Valber Rodrigues, que é conselheiro da Câmara Setorial do Teatro, e Ricardo Fonseca, que é secretário municipal de Cultura. Está no ar o Jornal 360. Olá, boa noite, seja bem-vindo à TV Poços e ao Jornal 360. Mais uma vez, excelente poder te receber aqui na nossa casa, na TV Poços. Semana passa rápido, né, gente? Mais uma vez a gente se reunindo, espero que você esteja bem. Quem estiver em casa e puder estar ficando em casa, que continue. Aconteceu durante esses últimos dias um burburinho nas redes sociais, a classe artística da nossa cidade, buscando respostas para planos econômicos, editoriais, que auxiliem a classe artística neste momento frente à nossa Prefeitura Municipal. E o Jornal 360 está aqui para a gente debater, para juntos chegarmos em um denominador comum que seja bom para todos nós. Esse é o intuito da TV Poços e do Jornal 360. Então, a gente vai ouvir os dois lados, tanto o lado, a classe artística, que é representada pelo Valber, quanto a Prefeitura. E eu começo com ele, dando uma boa noite. Primeira vez aqui nesse comigo, né, Valber? Sim. Seja bem-vindo, tudo bem? Como é que você está? Prazer Muito obrigado, Carol, pelo convite. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente discutir sobre cultura, sobre políticas culturais, sobre o nosso futuro, no momento de tanta incerteza. Verdade. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que, apesar de vir aqui falar em nome da classe artística, eu não consigo, e nem é a minha pretensão, dar conta de todo o cenário cultural da nossa cidade, porque ele é amplo, complexo, múltiplo. E a cadeia cultural da cidade, nem toda ela passa pela Secretaria Municipal de Cultura. Entendi. Então, existem muitos artistas que não estão ligados às políticas culturais promovidas pela Secretaria de Cultura e que também precisam de auxílio nesse momento de emergência. Então, vou tentar falar dentro da perspectiva da minha realidade, mas como conselheiro também estou em contato com outras câmaras setoriais. Você tem ouvido o que o pessoal tem pedido, você está aí, o pessoal tem buscado essa referência com vocês, tem buscado essa ajuda, até mesmo porque o Conselho está lá exatamente para isso, né? Para fazer essa mediação. Exatamente. O Conselho foi instituído e toda a política cultural de Poços de Caldas é instituída por 2 leis. Uma é o Sistema Municipal de Cultura, Certo. E a outra é o Plano Municipal de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura estabelece as diretrizes e as pautas e como vai acontecer o processo de políticas públicas e culturais. Então, assim, o Conselho faz parte de todo esse sistema, que também conta com a Secretaria de Cultura, que também conta com os projetos de fomento, que também conta com uma infinidade de coisas. E a gente precisa lembrar que mesmo antes da pandemia, o nosso sistema já estava defasado e a gente já tinha demandas para avançar no Plano Municipal de Cultura, que coloca para a gente metas para serem cumpridas em 5 anos e metas para serem cumpridas em 10 anos. Certo. A lei municipal é de 2016. Isso quer dizer o seguinte, que as primeiras metas de 5 anos
precisam ser cumpridas até o ano que vem. E revistas a partir de agora, né? Tudo Exatamente. mudou, né? Agora não tem mais como, né? Precisa urgentemente de uma revisão. Vamos ampliar um pouquinho mais e falar aí que apesar do Brasil ser um dos países mais ricos culturalmente, o Brasil também é um dos que menos investe em arte, investe em cultura. No Brasil, a cultura ela é encarada como uma política estratégica, ela não é essa política de investimento. O que você acha, Valber? Qual é a realidade, agora de um nível geral, você que está inserido na cultura do Brasil, depois a gente traz para a nossa realidade aqui. Sim. Qual você acha que é a realidade da cultura no Brasil, desse incentivo à cultura no Brasil? Sim. O Plano Municipal de Cultura, ele está pautado num sistema que é federal. Então, assim, ele é um sistema que se fecha nele mesmo e é um sistema muito potente. A dificuldade que a gente encontra na cidade é que esse plano municipal, esse sistema municipal de cultura, ainda não está na sua, vamos dizer, na sua condição máxima de produção. E tudo isso é por conta de algumas dificuldades que a gente encontra. Uma dificuldade que eu percebo, por exemplo, é a sobrecarga da Secretaria de Cultura, que o modo de produção que a cidade tem é a seguinte: a gente produz. Tem editais que você tem 2 meses para levantar um espetáculo. Entendi. Não existe no Brasil processo criativo, e você sabe disso, que seja consistente com 2 meses de trabalho. Então você fala que deveria ter uma gestão melhor, um planejamento melhor dentro dessa gestão cultural. Exatamente, eu sinto que o que falta é articulação. Nós temos, por exemplo, o Gustavo, que é diretor de cultura, ele é um excelente profissional, bem formado, mas me parece que nesses últimos anos ele tá sem autonomia para trabalhar. Aí a gente entra em questões políticas. Então. Exatamente. Quer dizer, isso é o que a gente imagina de fora. Porque o que está acontecendo agora nesse momento é uma completa falta de diálogo do executivo com a classe artística. Simplesmente, na reunião do conselho, na reunião passada, a Secretaria de Cultura não tinha informação nenhuma sobre o que ia acontecer. Eles não apresentaram para a gente tem o plano A, caso a gente tenha uma crise grave. A gente tem o plano B, caso a crise seja leve. A gente tem o plano C, caso a crise seja gravíssima. Que é o que a gente está vivendo neste momento. Então, assim, me parece que o executivo, num momento de crise, se retraiu. Mas no momento de crise é o momento em que o município tem que estar ativo, que o município tem que estar em contato constante com as demandas da população. O Conselho fez um levantamento assim que o coronavírus virou o que virou, e assim, para tentar mapear as necessidades dos artistas, a gente mandou para a Secretaria de Cultura, esperamos uma resposta oficial e ainda não tivemos uma resposta oficial. O que vocês mapearam? Por exemplo, tem uma que me parece a mais urgente de todas, que tem agente cultural ficando sem comida em casa. Entendi. E aí, como que a gente vai resolver isso? O executivo não pode simplesmente suspender os editais e dizer a gente vai pensar nisso quando a crise passar. Entendi. Não pode, isso é uma irresponsabilidade. E assim, me parece também que há um desconhecimento do executivo do Plano Municipal de Cultura, do Sistema Municipal de Cultura. Porque, por exemplo, a cultura, nesse momento, precisa ser estratégica. Certo. Eu trouxe aqui um trechinho do Sistema Municipal de Cultura que diz lá no seu artigo 8 sobre o papel do poder público municipal na gestão. A política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação estratégica com as demais políticas culturais, em especial com as de educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciências e tecnologias, esporte, lazer, saúde e segurança pública. Isso quer dizer o quê? Que o Sistema Municipal de Cultura entende a cultura como tridimensional. Sim. E a tridimensão está na seguinte: a arte e a cultura tem a dimensão simbólica, ou seja, que é a dimensão desses símbolos, desses signos que a gente trabalha com cores, cheiros, texturas, que a gente organiza em uma obra e que vai estar diretamente relacionado com
a história daquele fazer artístico, com a história da cidade. Então, são esses signos que também nos ajudam a nos organizar como cidadãos, a nos reconhecer como grupo, a me reconhecer como indivíduo, a me reconhecer como parte disso. E tudo isso foi no momento retirado. Exato. Bom, pode falar, continua. A outra dimensão que a gente precisa entender, Sim? só para a gente Ilustre, entender qual por é o favor. conceito do sistema, é a dimensão econômica. É do saber de todo mundo que no carnaval a gente recebe inúmeros turistas. E recebemos esse ano, né? E recebemos. É do saber de todo mundo que durante a festa, as festividades, por exemplo, do Natal, da Folia de Reis, a gente recebe inúmeros turistas. Eu trabalhei em hotel já e, assim, a experiência que eu tive é da mãe trazendo o filho que assistiu o espetáculo quando era pequenininho e ele foi crescendo e a gente acompanhando o crescimento. Bacana, Quer dizer, a gente não, porque eu sou mais novo, mas o Luiz, que tem 30 anos de teatro, conheceu a criança no colo. E a mãe acaba o espetáculo. É o mesmo espetáculo, há 30 anos. A mãe diz, a gente veio aqui ver vocês. Bacana. Então, assim, a cultura move a economia da cidade. A cultura está diretamente relacionada com o turismo. Está diretamente relacionada com as demandas da promoção social, por exemplo. E aí, isso tem a ver com o caráter cidadão da cultura. Porque quando, por exemplo, o Grupo Leve, que é um grupo de rap, vai fazer o seu projeto que se chama Hip Hop Ensino, nas escolas, eles estão produzindo os símbolos onde aquelas crianças se reconhecem, símbolos que vão dar vocabulário para as crianças se entenderem como sujeitos, se entenderem como parte dessa coletividade. Além disso, o dinheiro que é investido nesse projeto move o setor público, porque a gente paga desde costureira até editor de vídeo, enfim, esse dinheiro é pulverizado. Existe toda uma cadeia cultural ali por trás. E essa falta de conversa entre essa classe artística e o poder executivo fez com que os artistas publicassem nas redes sociais um vídeo reivindicando plano emergencial de apoio à classe. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, com certeza você já viu, tá? É um vídeo editado, são muitas as participações. A gente trouxe um compilado de alguns artistas para que a gente possa dar continuidade aqui ao nosso debate. O Sistema Municipal de Cultura garante o fomento e acesso às produções culturais Poços Caldense. Cadê o plano emergencial para os trabalhadores da cultura? Poços de Caldas tem sido reconhecida na região e no estado como uma cidade que tem na cultura um fator de desenvolvimento econômico, bem-estar social, cidadania e a própria identidade da nossa cidade. É primordial um olhar do poder público com um plano emergencial para o setor cultural. Artistas, fazedores de cultura e uma série de pessoas movimentam a economia e têm um papel importante na nossa cidade. Nas propagandas da cidade para atrair turista, o nosso trabalho está lá como a cara de uma cidade que produz cultura. Nós representamos o nome da cidade fora daqui. E a população de Poços não precisa de cultura? Cadê o diálogo? Cadê o entendimento da cultura e da arte como atividade produtiva e econômica no município? Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então, para que a gente não perca a nossa identidade. Sou cidadã, pago os meus impostos e sou trabalhadora da arte e da cultura e que movimenta economicamente a cidade de Poços de Caldas. Bom, esse é um vídeo grande, são vários artistas, a gente trouxe aqui algumas participações, e aí a Prefeitura baixou um decreto que retira e suspende os investimentos da cadeia cultural no ano de 2020, o que é previsto em lei. Segundo as suas próprias palavras, que estavam neste vídeo, mas como ele está aqui ao vivo, nós vamos conversar ao vivo, você disse que foi de uma maneira unilateral e autoritária. Minha pergunta é, Valber, não houve uma tentativa de conversa com os representantes da classe artística e a Prefeitura? Não. Antes de suspender tudo isso? Nenhuma. Na última reunião do Conselho, que aconteceu na primeira quinta-feira do mês passado, a Secretaria de Cultura não tinha informação nenhuma, ou não tinha, ou não podia passar para a gente as informações, mas não tinham perspectivas nenhuma. Não tinha perspectiva de um cenário caótico, não tinha perspectiva para um cenário mediano, não tinha perspectiva para uma retomada. Então, assim, a justificativa
me parece que já que não é possível haver presença, os eventos culturais estão suspensos. Mas isso, mais uma vez, mostra o desconhecimento da cadeia produtiva da cultura. Porque a produção cultural não acontece só quando eu estou em cima do palco. A produção cultural, os 15 minutos que eu faço, por exemplo, de uma cena no palco, eu trabalhei no mínimo 3 meses, 2 meses. Isso vai envolver as pessoas do figurino, vai envolver uma equipe complexa. Por isso que a gente precisa pautar que a gente produza cultura de qualidade, porque ela é estratégica para a nossa cidade, muito estratégica. Assim, além de toda essa questão de trazer dinheiro para a cidade, por exemplo, e essa é uma das nossas indicações, a Secretaria de Educação não tá recebendo os alunos por uma questão óbvia. As suas reivindicações, o que vocês querem? Para a gente entender o que vocês querem com o poder público. O que vocês sugerem para que a gente possa dar um passo nessa questão e realmente poder atender toda essa classe que, neste momento, está suspensa das suas atividades, porque não pode ter aglomerações, pessoal, vocês não podem frequentar espetáculos, os bares não podem colocar música ao vivo porque não pode ter aglomeração, teatros, sim, shows, quer dizer, é um momento de que toda a cultura realmente está aí numa corda bamba. Então, o que vocês querem, Valber? O que vocês sugerem? É imprescindível que no momento de crise haja diálogo. Certo. Diálogo. Se tem alguém que sabe e que entende dos processos culturais, dos processos artísticos, são os fazedores de cultura. Sim. Então, assim, e na verdade essa não é nenhuma reivindicação minha particular. Isso está no Plano Municipal de Cultura. Isso não aconteceu ainda, mesmo depois dos vídeos nas redes sociais. Hoje teve outra reunião do Conselho. Hoje também teve uma reunião que o gabinete chamou alguns representantes para conversar, mas assim, não há uma resposta oficial. O prefeito não responde aos nossos questionamentos. E assim, me desculpa, mas a solução não vai sair exclusivamente do prefeito. A gente precisa de articulação, a gente precisa se articular. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Plano Municipal de Cultura. Eu vou destacar algumas metas que precisam ser cumpridas em 5 anos, ou seja, ano que vem. E diz respeito, a primeira, à gestão. O item 3, fomentar a difusão de conteúdo digital, inserindo suas ações no calendário de eventos específicos do segmento. É um bom momento para isso acontecer. Não é o melhor momento para a gente articular esse? Nós temos que fazer neste momento, não é isso? Outro item de gestão. Possibilitar que os conceitos da economia criativa estejam contemplados nos editais públicos. Não é possível que a gente não consiga se articular com a classe artística, com o empresariado, com os pequenos produtores para buscar soluções conjuntas. Como o plano já aponta, a cultura é estratégica para uma cidade. A gente sabe que Poços de Caldas é uma referência para a região. Se a gente tiver uma boa articulação entre o setor privado, entre o setor público, entre as secretarias, a gente pode fazer dessa cidade referência no Brasil. Eu digo para todo mundo que eu conheço, Poços de Caldas é o futuro. E eu confio nisso, principalmente porque eu confio na classe artística. Outro ponto, que diz respeito à gestão e integração. A lei define metas com prazo de até 5 anos, como eu disse, e uma delas é promover a integração entre os agentes de cultura e os mais diversos setores da sociedade, como o setor privado, os movimentos sociais, os órgãos e secretarias públicas. Isso é um pouco utópico, né, Valber? A gente sabe que já não é de hoje, que existe uma dificuldade muito grande de uma captação de recurso da parte das empresas, né, do setor privado. Eu vou te dar uma dificuldade. Mas eu também não vejo outro lado, eu não vejo políticas públicas de incentivo a isso. Sim, vou te dar um exemplo simples. Aconteceu, assim, no começo da pandemia, teve o festival no Beco Gastronomia. Foi uma semana ininterrupta de arte e cultura em parceria do Beco, que é a iniciativa privada, sim, e o produtor cultural, que é o Aloísio. Os artistas continuaram trabalhando, continuaram movendo a cadeia produtiva da cidade. Sim. E esse é, por exemplo, um desses. Outra coisa que aconteceu, porque a gente pensa também que
que essas reivindicações também é fazer ciranda, não, é aplicar política pública, simples. Então, vocês querem um diálogo para que vocês possam rever essas políticas públicas para chegarem a um denominador comum. Você falou que isso tem que acontecer até o ano que vem, mas aí você disse aqui para mim no comecinho do programa que tem gente que já está com dificuldade de passar fome. E até lá, o que vai acontecer? Então, na falta do Estado, a gente, enquanto Câmara Setorial do Teatro, a gente começou a se mover. Nós lançamos o programa Terceiro Sinal, que é um programa de entrevistas que pretende ser um ponto de encontro entre os fazedores de cultura, entre a iniciativa privada e entre a população. Certo. Nós vamos receber artistas, nós vamos receber os empresários, nós vamos receber toda... É porque a classe também tem que se movimentar. Claro não é que isso? sim. E eu quero aproveitar e falar um pouco disso. A gente, de uma maneira geral, nós percebemos que a classe artística ela é um pouco desunida. Ela se divide em pequenos grupos, eles lutam muito, às vezes, em benefício ali dos seus pequenos grupos. Não, a gente não vê essa união de toda uma classe artística. Você não acha que é um bom momento para que isso aconteça? Visando já um bem maior, você enxerga essa possibilidade daqui para frente? Isso vem acontecendo nesse momento? Isso, eu sou bastante otimista. E no meu modo de ver, apesar de que a gente está apagando o fogo e tendo que pensar na solução, eu acho que esse é um bom momento, mas só vai acontecer se tiver articulação. Então, assim, nós artistas, por iniciativa própria, estamos procurando o setor privado, porque nós temos certeza que economia criativa é o futuro do mundo. Nós temos certeza que os modos de gestão que a gente tem vivido nos processos de editais estão obsoletos e faz tempo. Por exemplo, tem duas faltas muito grandes no nosso sistema que a gente ainda não conseguiu aplicar, mas que estão previstos em leis que certamente serão fundamentais. Um exemplo deles que são os dispositivos de gestão. Um dele é o Plano Municipal de Cultura, que contém as metas de 5 e de 10 anos. Outro dele é o sistema de financiamento, ou seja, as leis de editais e de renúncia fiscal. Outro deles é o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Isso quer dizer o quê? É um mapeamento das ações culturais que acontecem na cidade, como acontecem, em parceria com quem. Que você fala que hoje a prefeitura não tem informação nenhuma sobre não isso. Tem, assim, tem algumas informações, mas não são informações articuladas. Entendi. E isso é uma previsão que está na lei e que a Secretaria de Cultura, né, e o Executivo ainda não conseguiu cumprir. Mas eu digo para você, se você não sabe quem é o artista, o que ele faz, qual é a renda, qual é a faixa etária, a realidade desse artista, como que você vai atender a demanda? Se você não tem como desenhar a demanda, se você não tem como receber a demanda. Então a Secretaria de Cultura, às vezes, fica um pouco na defensiva e diz, nós estamos aqui, é a população que não vem. Principalmente em relação à cultura popular. Entendi. Que é um exemplo de um segmento que não depende da Secretaria Municipal e é deixado de lado, né? E deveria ser muito melhor respeitado na cidade, o movimento do hip hop. O que acontece nas praças da nossa cidade, não tem um dia que não tenha arte e cultura, que não tenha um b-boy, que não tenha... privilegiado. Exato. Mas o problema é que esses agentes que são centrais, que são importantes e que são referência, eles não são absorvidos pelos editais. O mestre, por exemplo, da Congada, como é que ele vai ser atendido pelos editais? A Secretaria de Cultura precisa desse mapeamento, porque não tem como a gente pensar em futuro se a gente não sabe quem são os nossos artistas. Não tem como a gente pensar em futuro se a gente não sabe quais são os potenciais que os nossos artistas têm. E são muitos, inúmeros. Então, assim, outra coisa que falta e que tem a ver com esse ritmo acelerado de produção é o Programa Municipal de Formação da Área Cultural. Isso quer dizer o quê? Que o plano prevê que a gente consiga financiamento para gerar o conteúdo, mas que a gente precisa de um programa para pensar o que a gente está gerando. Não adianta produzir em larga escala, produz, se a gente não pensa o que a gente está produzindo. E pensar o que a gente está produzindo quer dizer o quê?
isso que a gente está produzindo está chegando nas pessoas, a gente pode produzir com o apoio da iniciativa privada, a gente pode conseguir se articular para que a cultura seja estratégica para o turismo, para a Secretaria de Educação. Será que não dá para pegar uma parte desse dinheiro e investir em, por exemplo, conteúdo digital para atender o Sistema Municipal de Educação? Quantas crianças estão ociosas em casa? Nós vamos saber de todas essas respostas, né? Porque agora o meu próximo convidado é o secretário de Cultura. E, assim, de tudo que você falou, eu vejo que realmente é um diálogo, é sentar, colocar cada setor no seu devido lugar e tentar chegar aí numa resposta. O que me preocupa com tudo isso é o tempo, né? Exato. Porque assim, as pessoas estão numa demanda de necessidade, não só a classe cultural, né? São várias pessoas na nossa cidade, mas é uma classe que realmente ficou, neste momento, a pé, como se diz, né? Sem poder. E tem pessoas da cultura que não têm um outro trabalho, elas realmente viviam 100% da cultura. Então, antes de eu terminar aqui, que eu vou chamar aí o giro hoje, dar aqui uma quebrada das notícias aqui locais, vamos para as notícias nacionais e a gente volta para a última pergunta para eu receber o secretário de Cultura de Poços. Banco Central corta a Selic em 0,75 ponto a 3% ao ano, com agravamento da crise do coronavírus. Expectativa do mercado era que o banco anunciasse corte de 0,5 ponto percentual. Nesta quinta-feira, o dólar voltou a subir. A alta foi de 2,51% e fechou a R$ 5,84 após corte de juros. Moeda americana acumula alta de 42% em 2020. Governo federal deve defender lockdown para cidades com maior transmissão do coronavírus. Segundo o ministro Nelson Teich, plano para o isolamento social terá diretrizes regionalizadas. Ex-secretário executivo de saúde de Witzel é preso no Rio de Janeiro. Gabriel Neves é suspeito de corrupção na compra emergencial sem licitação de respiradores para pacientes com Covid-19. Dia das Mães, queda de 46% nas vendas. A projeção da CNC é que em todo o Brasil a queda seja de 59,2% sobre o faturamento de 2019. No estado, o tombo previsto é de 46,6%. Muitas notícias aí, né? E olha, na quinta-feira ainda e tem notícia no Brasil. Fábio, então vamos encerrar esse bloco aqui. Eu vou receber o Ricardo agora para ele dar resposta aqui às suas perguntas, ao questionamento de toda essa classe cultural. A gente sabe que está acontecendo neste momento uma reunião do Conselho, uma reunião online, são vários segmentos. Sim. E você acha que vocês vão conseguir sair daqui, sair depois deste Conselho já com alguma coisa certeira? É o que vocês estão buscando? Bom, a gente espera uma resposta oficial do Executivo, mas por enquanto não tivemos nenhuma. E aí eu gostaria de aproveitar aqui minhas últimas palavras para fazer aí um apelo. A gente está, da Câmara Setorial do Teatro, a gente está fazendo uma arrecadação de alimento para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Certo. Então, estamos recolhendo alimento ali no Âncora Coffee House no centro e no Prado Supermercado lá na Zona Leste, no Itamaraty. Também estamos recolhendo doações através de depósito bancário para ninguém precisar sair de casa, mas o que precisa ficar claro para a gente, para todos, é que a classe cultural está à disposição da cidade para construir uma cidade que seja referência para o Brasil. Nós temos a capacidade disso. Nós precisamos de gestores com capacidade de articulação para que a iniciativa privada seja estimulada, para que o comércio seja estimulado, para que a cultura seja a ponte que liga todas as outras secretarias, a Secretaria Social, a Educação, o Turismo e todas as outras. Nós podemos ser o futuro do Brasil, ser referência no Brasil, mas uma cidade só é referência se for através do diálogo. Muito bem, então aqui eu agradeço. Obrigada, viu, Valver? Obrigada a você. Leva aí o nosso abraço ao pessoal da cultura, né? Sempre participando aqui com a gente da TV Poços. Vou fazer um rápido intervalo, você pode e deve participar. Você participa sempre pelo WhatsApp com a gente, aparece o número para você na tela. E o 360 reprisa aos domingos às 19h30.
você também pode rever todas as edições, todo o conteúdo do 360, baixando o aplicativo da TV Poços e rever programas. Eu volto com o Ricardo Fonseca, que é o secretário de Cultura de Poços, para que a gente possa ouvir se a prefeitura já está se movimentando para atender os apelos da classe cultural. Um minutinho, a gente está de volta. Já estamos de volta, é o segundo bloco, segundo e último, lembrando vocês que nós não estamos fazendo o terceiro bloco do Jornal 360 neste período, obedecendo aí as regras da saúde, evitando mesmo que as pessoas fiquem sentadas uma ao lado da outra. Então, estamos dividindo em 2 blocos e assim que tudo voltar ao normal, também voltamos às nossas atividades. Recebo agora o secretário municipal aqui de Cultura, o Ricardo Fonseca, que gentilmente, depois de um dia que foi uma loucura, veio atender aqui o nosso apelo para estar aí respondendo esses questionamentos da classe artística e cultural. Eu gostei que ele chegou aqui no bastidor falando que tem boa notícia. Boa noite, Ricardo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Realmente tem sido aí dias muito difíceis para todo mundo, não só para a área artística, cultural, mas para todos nós, né? E estou aqui hoje para a gente esclarecer algumas coisas, né? É importante esse diálogo, como foi muito falado nesse primeiro bloco. O Valber traz algo muito legítimo da classe, né? A gente tem que ter a certeza disso também. Bem embasado em leis, em editais. Perfeito. Porém, existe uma realidade que não só o Valber, como muitos outros, desconhece, que é uma realidade hoje da prefeitura, do momento, né? E que a gente traz aqui maiores esclarecimentos. Trazemos também notícias boas para a classe, isso é muito importante, mas antes de tudo a gente entende essa legitimidade de todo esse processo, né, que a classe promoveu, esse vídeo que foi tão discutido nesse momento e onde eu estou nesse momento é realmente fazer a ponte entre o governo e principalmente a classe. E é o que eu tenho feito e a gente traz alguns resultados importantes para esse momento. Houve uma reunião, não sei se ainda está acontecendo, né, porque as reuniões online tendem a se estender, às vezes, até um pouco mais do que o tempo programado. Vocês estavam em reunião com o Conselho Municipal de Cultura. Essa reunião terminou, Ricardo? Vocês já chegaram? Tem algum parecer dentro deste momento? A reunião saiu de lá, já era 9 horas da Secretaria de Cultura, não tinha terminado ainda. Eu fiquei sabendo que ela ia estender. Isso, eu pedi licença para o pessoal e cá estou para a gente falar um pouco. Agradeço mais uma vez estar aqui. Dentro da reunião já foi se debatido muita coisa, tem algumas novidades muito pertinentes, principalmente diante da colocação dos artistas, né? Nesse momento. Então vamos tentar atender a principal pergunta deles, que era o diálogo edital para a cultura. Também estavam questionando aí uma readequação neste momento, se é possível uma readequação de edital. Isso é possível ser feito? Sim. Existe um tempo hábil para isso? É possível? É possível. Vamos falar desses editais que foi muito questionado, esses editais pela classe cultural e artística. Perfeito. Antes de tudo, não foi uma decisão arbitrária, né? Simplesmente o prefeito ele seguiu uma normativa onde o comitê de Covid disse que não poderia ter nenhuma aglomeração diante dos acontecimentos. E os editais prevêem isso daí. Então, nesse momento, é importante esclarecer que não houve o cancelamento dos editais. Houve realmente uma suspensão até nós entendermos dia a dia como fazer, né? Então, nesse momento, principalmente na conversa que houve hoje dentro do gabinete com o Celso Donato, foi um bate-papo de aproximadamente 2 horas e meia, muito esclarecedor. Tivemos alguns representantes, como o presidente do Conselho Municipal de Cultura, entre outros artistas, fazedores de cultura e empresários da área, né, que foi debatido. Então, a primeira pergunta é, e aí, por que não nos chamou para conversar? Então, nesse momento, independentemente de colocar se houve ou não erro de alguém para conversar, nós precisamos resolver o problema. Eu gosto de ser muito ativo. Vamos conversar, então. Exatamente. É então, que eles pediram diálogo, foi uma das coisas que ele mais falou aqui no primeiro bloco. Perfeito. E esse diálogo eu também entendo que precisaria ter sido feito naquele momento, visto que, num primeiro momento, um diálogo que aconteceu através da internet, onde houve, dentro de uma live, a promessa de que
pessoal da cultura faria parte do Comitê de Desenvolvimento Econômico, Sim. que foi se criado. E nesse mesmo decreto que houve, então, a nomeação desse pessoal, houve a suspensão dos editais. Então, criou-se um alvoroço muito importante e eu falei, pessoal, precisamos conversar. Conversei com o governo, conversei com o SESC, com o Celso e o Sérgio. Então, falei, vamos chamá-los para conversar, para ver onde nós podemos melhorar diante de toda a situação. O que mais pega de tudo isso, Carol, é que o município não tem dinheiro. Eu ia fazer essa pergunta. Mas e o dinheiro que o governo está liberando para os municípios? Aí já é outra coisa. Conversando com o Celso, até tendo um pouco mais de respaldo sobre o que está acontecendo, porque hoje a gente, né, eu mesmo como secretário de Cultura, interino de Esporte, essas questões mais burocráticas financeiramente como um todo no município, elas se resumem no seguinte: hoje nós temos um gargalo, um furo muito grande. Para você ter ideia, o que o Celso projetou para a gente é um déficit aí de mais de 50 milhões. Então, se vier uma verba do governo federal, nós estamos falando de 18 milhões, que não supera a necessidade atual. Certo. Nós temos uma diminuição de impostos locais, como ISS, ICMS e principalmente IPTU, que estão sendo praticamente mínimos. A projeção, fazendo um comparativo de 2019 para 2020, de abril, era para termos recebido nesse momento 15 milhões de IPTU. E hoje recebeu apenas 4 ou 5, se eu não me engano. Certo. E aí, dentre outros parâmetros financeiros, que a gente realmente não está respaldado para falar assim, poxa, vamos continuar o edital? O edital, né, a lei de patrocínio hoje corresponde a R$650 mil. Então, existe essa cautela. Então, ninguém quer ser precipitado, ninguém quer falar assim, vai dar certo ou não vai. Então, o governo está sendo muito cauteloso, né, com essas tomadas de decisões. Porém, diante da conversa de hoje, né, eu trago esse alento aí à classe, principalmente, que... Dê uma boa notícia para essa classe, eles estão precisando. Primeiro, a gente precisa injetar dinheiro nesse momento, né, vamos dizer, nesses próximos 10, 15, 20 dias. Sim. Então, a gente vem com a notícia de que o Celso, uma promessa de que vai pagar 100% do carnaval. Poxa, isso é uma ótima. Estava aqui essa minha pergunta. Exato, até o final do mês, né? Então, até o final do mês, esse pagamento já vem. Então, a gente não quis pagar ninguém porque nós simplesmente estamos no quis. dia 7 de maio, até o final do mês de maio. Toda a classe que tem pagamentos retidos do Carnaval recebem. Perfeito. Então, foi uma promessa do Celso quanto a isso, né? Porque existem outros fatores econômicos que parece que vêm a contribuir, principalmente nesse mês de maio. Então, essa garantia de injetar dinheiro dentro da classe é muito importante. Entendendo tudo isso, né, aconteceu. Esclarecimento também do porquê não houve esse pagamento do Carnaval. O Carnaval ele sempre foi gerido pela Secretaria, né, de Turismo. Sempre tivemos lá o Fundo Municipal de Turismo e que, infelizmente, desde agosto do ano passado, através do incidente com o teleférico, que era o maior captador de recursos, as coisas realmente começaram a se complicar. Então, entendemos que poderia, sim, é fundamental naquele momento ter o Carnaval, porém, o pagamento viria justamente com os pagamentos dos impostos, como o IPTU. Porém, diminuiu-se muito todo esse custo, essa retenção, né? Ricardo, então o fato da suspensão dos editais é independente do coronavírus, já não ia ter dinheiro mesmo para acontecer? Não, de forma alguma. O coronavírus veio para justamente dificultar toda a nossa vida, né, vamos dizer, dentro da prefeitura. Uhum. Então, se o coronavírus não tivesse, a gente ia ter um final de ano aí, todo o processo já estava pronto. Tanto que os editais foram todos colocados na praça no começo do ano. Então, a partir do momento que o coronavírus vem e interfere na vida de todo mundo, principalmente econômica, você tem que se reavaliar. Então, hoje o foco é a saúde, mas ninguém deixou de pensar na cultura, né? Realmente houve essa suspensão temporária e que agora, principalmente contemplando ainda o que eu disse de pagamento do Carnaval, a promessa é que teremos um norte financeiro dentro de editais. E eu te perguntei se é possível fazer essa readequação. Vocês estão pensando nisso? Porque Sim. Hoje a gente tem falado de eventos digitais, existem lives acontecendo, empresas, inclusive, apoiando lives que estão acontecendo. A gente tem até aí um depoimento de uma produtora cultural, que é a Marina, representante da Companhia Bela de Artes. Vamos ver o que ela traz. Olá, Carol, tudo jóia?
Eu queria agradecer a equipe do 360 e parabenizar por estarem discutindo aí esse tema. Como todos os setores, a cultura foi totalmente afetada pela pandemia, sem um norte para a retomada. E pensando na inovação que essa situação requer, nós convidamos artistas e profissionais da cultura para conhecermos os problemas que eles estão enfrentando, nascendo assim o Cultura 20. Nosso objetivo é levantar um diagnóstico e também propor soluções objetivas para o pós-Covid. Já temos vários artistas que aderiram. Os vídeos vão estar postados nas nossas redes e também vão passar na programação da TV Postos, aguardem. E a pergunta que eu deixei para os nossos convidados é: considerando o avanço da política cultural nos últimos anos e a estagnação frente à politicagem e à pandemia, para termos de novo os aplausos e as belezas das artes, qual o caminho e os desafios que a política cultural enfrentará daqui para frente? Abraço para todos! Obrigada, Marina. Deixa a pergunta dela para você. Qual que você acha que é a maior dificuldade nesse momento, Ricardo, para as políticas culturais? Sem dúvida alguma, a gente vai chegar no cenário financeiro. Então, hoje, se não houver esse cenário financeiro, essa concretização de valores, é difícil a gente falar de depois. Porém, o que estava sendo discutido, principalmente agora na reunião, é que nós precisamos nos reinventar. Essa política pública cultural, a gente precisa repensar nela. Estamos sentindo na pele o que está acontecendo. Então, o momento de cada um, principalmente como fazer, de que forma fazer, onde fazer. Agora você fala assim, Ricardo, poxa, a Secretaria de Cultura tem que dar a resposta. Não, você, Carol, tem que vir com sugestão. Todos nós só vamos conseguir ultrapassar essa dificuldade se a gente tiver união nesse momento. Não é momento de falar em partidarismo, não é momento de ver quem grita mais alto. É o momento de sentar como nós fizemos hoje. Então, eu sei muito feliz da reunião, porque eu pretendia, eu vinha tentando, junto com o governo, fazer essa junção para a classe mostrar, olho no olho, o quanto está sendo prejudicado, o quanto precisa da ajuda do governo. E o governo não vai desamparar, com certeza, a classe nesse momento. Porém, nós vamos ter que nos readequar. Ricardo, a prefeitura ela pode criar um fundo de cultura com repasse de ICMS dos empresários? Isso é possível? Pode-se fazer isso dentro de uma gestão? Eu estou fazendo assim uma pergunta de leigo. É possível alguma coisa neste sentido, especialmente num momento como esse, alguma coisa nesse sentido vir a acontecer? Nesse ano eu acredito que não, visto que a gente está passando por um ano de eleições. Então qualquer doação, qualquer... Sim, mas isso é possível acontecer? Eu acredito que sim. Porque assim, existe essa falta, né, dessas políticas que incentivem a classe privada, os empresários, a apoiar a cultura. Muitas vezes a classe cultural fica em cima de editais porque você buscar a iniciativa privada para aportar para a cultura é uma dificuldade muito grande. E, às vezes, eu acho que é simplesmente falta do entendimento. De repente, uma junção de políticas públicas explicando como isso pode acontecer pode vir a fomentar o setor. Carol, você tocou num ponto muito importante. Hoje eu venho conversando muito com empresários, principalmente, e tentando fazer essa junção, mostrar o quanto é importante. Por exemplo, quando nós temos Júlio Fest na cidade... Que é um evento espetacular da cidade. E a cidade bomba, todo empresário ganha. Perfeito? Então, sem por que dúvida. Não ajudar? Exatamente. Né? Por que não voltar à roda ajudando os fazedores de cultura? Olha, gente, existem muitos empresários aqui que apoiam a cultura, tá? Não vamos deixar. É claro, existem aí empresários maravilhosos que desde sempre a gente acompanha e que apoiam a cultura. Mas poderia ser muito mais, sem né? dúvida. Tem um setor empresarial gigantesco. Tanto que a nossa arrecadação, né, a lei de incentivo através do ISS-QN, nós atingimos o maior patamar, que foi mais de 1 milhão de arrecadação. Então, temos empresas, sim, apostando na cultura. Tem muita gente para Porém, apostar. nós poderíamos ser muito melhores. Temos empresas enormes aí, que através da isenção fiscal, né, poderia se estar revertendo para a área cultural. Ricardo, o diálogo, então, começou a acontecer, né? Pagamento vai sair no final desse mês. E o mapeamento cultural. Ele tocou numa parte que eu achei muito importante, essa questão do mapeamento cultural, até mesmo para você ter uma diligência da necessidade real da cultura da nossa cidade. Esse mapeamento ele é fundamental, ele consta dentro do Plano Municipal de Culturas municipais. Nós estávamos discutindo também isso na reunião agora há pouco. Eu faço um comparativo que existem algumas dificuldades, mas eu acredito muito que nós iremos chegar. Né? Eu faço uma macro comparação, onde nós sabemos hoje, através do governo federal, que eles encontraram pessoas que nem têm CPF, que o CPF não existe, que estava isento. E viu-se que o rombo era muito maior na aquisição, né, desse auxílio emergencial.
Então a gente tem essa dificuldade, precisamos sim pensar melhor como trazer para essa nossa realidade, porém a gente está vivendo um momento de loucura, muitas ideias estão surgindo. Mas tem que sair para a prática, Mas tem que sair para a prática. Porque senão e a gente tem essa missão. Então a gente tem essa missão, temos de acordo com o Plano Municipal de Cultura até 2021 para estar fazendo, porém a gente precisa nesse momento tentar acelerar todo esse procedimento, esse processo, né, para que a gente tenha o quanto antes esses números o mais fidedignos possível. A gente tem aí mais uma participação da classe artística, apelo aí dos artistas que pedem esse plano emergencial que a gente está debatendo nesse programa de hoje. Vamos ouvir outros segmentos. Os artistas também cobram da Prefeitura o pagamento das atrações que fizeram parte do Carnaval da cidade em 2020. O nosso trabalho ele não é só em cima do palco. O nosso trabalho é diário. O nosso processo todo, talvez a pessoa vá um dia assistir uma apresentação no palco, mas como acontece todo esse processo? A gente utiliza empresas especializadas, da onde a gente compra os materiais, da onde a gente requisita os serviços. Então, esse recurso, se a prefeitura, como no decreto, revoga, suspende os editais, ela está suspendendo um recurso, que é um recurso que precisa ser investido na cultura e na mão dos profissionais da cultura, esse recurso ele volta totalmente para o município. Ricardo é produtor cultural. Segundo ele, é preciso que haja mudança no modelo de contratação de artistas locais para apresentações no município. Na verdade, é um modelo que tem um aspecto muito positivo, porque ele movimenta a economia de uma forma maior do que as outras cidades e até acho que é referência no estado, né? E ao mesmo tempo é um modelo que precisa ser atualizado, porque ele já vem de um déficit com a classe, onde a demora nos repasses, a manutenção dos valores, tal, eles emperram da gente crescer, da gente evoluir, e hoje culminou nessa manifestação dos artistas através do vídeo, porque nós estamos numa calamidade e nada foi feito a curto prazo para que se desse um respaldo, né, para diversos trabalhadores, técnicos, produtores do setor. Outra reivindicação é quanto à parceria com setores e empresas da cidade para a viabilização de projetos. Tanto os artistas, o conselho e tantas outras representações da classe cultural estão totalmente abertas a pensar soluções inteligentes com a iniciativa privada aqui do município, né? Então a gente se coloca à disposição, junto ao poder público, que a gente tem um diálogo muito interessante. A gente pensa que esse procedimento que eles adotaram recente vai totalmente o contrário do que do diálogo que a gente tem com eles, né? Desde que existe a Secretaria de Cultura. Então tem alguma coisa errada que ainda a gente não entendeu. Onde está esse plano emergencial para o setor cultural? A renúncia fiscal é uma das alternativas que podem servir de incentivo à cultura por parte de empresas da cidade. Estou fazendo um apelo aqui para todos os empresários de Poços de Caldas, com empresas enormes, né, com empresas que arrecadam de uma maneira que poderíamos hoje não estar precisando se elas destinassem uma parte desses recursos aos mecanismos de isenção fiscal, de renúncia fiscal, que apoiam cultura, esporte, assistência social. Uma carta com uma série de medidas já foi enviada à Prefeitura, com alternativas para auxiliar os artistas locais. Apontamos nessa carta que não há um sistema integrado de informações culturais, que é previsto no Plano Municipal de Cultura, no Sistema Municipal de Cultura, e que nesse momento poderia nos apontar vários dados que seriam muito importantes para tomadas de decisões, né? Isso está no Plano Municipal de Cultura. Como ainda não foi implementado, a gente também sinaliza nessa carta a importância que seria esse mecanismo. O Ricardo estava aqui comentando comigo nos bastidores, questionei ele se
como foi criado um comitê econômico, se existiria essa possibilidade de um comitê para tentar gerir a cultura, e que eles foram inclusos, como pediram no econômico, não é isso? Perfeito. A partir já da segunda reunião, eu presencialmente, né, participei, já levei as demandas solicitadas. Na segunda reunião, o nosso diretor de políticas culturais, o Gustavo, também esteve presente. E agora, na terceira, que foi nessa terça-feira, houve o convite para que eles participassem, para eles entenderem o que estava sendo discutido. Sem dúvida, eles levaram a contribuição, como que o setor pode contribuir. Então, esse setor ele não pode ser simplesmente não colocado, não entendido, não conversado. Então, todos entenderam da mesma forma. Só que, na reunião de hoje com o Celso, também entendemos que a sugestão foi para que a classe, junto ao conselho, sugerisse um nome para ser decretado para estar, ou eu também poderia ser o porta-voz das necessidades específicas e ou sugestões para a retomada econômica do setor. Então, eles vão conversar e vão ver a melhor possibilidade. Se trazem a demanda para mim, para eu colocar no comitê, tanto que todas essas decisões passam pelo comitê do Covid, que é da saúde, para ter o entendimento se é válido ou não a gente partir para o processo. Vocês têm um prazo para isso, Ricardo? Falaram em prazo? Tem um tempo para decidir tudo isso, para começar a fazer alguma coisa acontecer? As reuniões acontecem praticamente diariamente. A todo momento o telefone toca com alguma sugestão, alguma dificuldade que algum setor econômico está precisando. Ela é decidida, mas para as maiores decisões, como, por exemplo, esse horário, o horário de flexibilização nesse sábado para o Dia das Mães. Ótimo você tocar nisso. Então, esse momento foi-se colocado, então o conselho passou para o prefeito automaticamente deliberou. Então, dentro da classe, né, artística, por exemplo, os músicos podem tocar no bar, vamos pleitear para que os músicos tenham condições de tocar nos bares, já que o bar está aberto, por que não ter 1 ou 2 pessoas, voz e violão, né, buscando ali o seu diferenciado. Exatamente. Agora, demanda urgente, a gente falou aqui de toda essa conversa, esse diálogo, o pagamento do carnaval que vai sair, como o Ricardo disse agora no final do mês, o Valber esteve aqui comentando que existem pessoas ali que estão com uma dificuldade maior, chegam até a ter dificuldade do que comer dentro de casa. A prefeitura pode fazer alguma coisa por essas pessoas? Com certeza pode, inclusive nós já fizemos, né, dentro de um diagnóstico que foi feito junto com a classe artística, que inclusive foi um diagnóstico muito bacana, foi-se identificado pessoas com necessidade alimentar, né? E de antemão eu falei, não, pessoal, temos que tomar uma atitude. Então, junto com a equipe, aí, nos mobilizamos e conseguimos mais de 10 cestas, né, básicas, e conseguimos chegar nessas pessoas com maior necessidade. Então, isso aconteceu praticamente em uma semana, foi muito rápido. E acessível, se alguém que estiver assistindo tiver com essa dificuldade, pode entrar em contato com a prefeitura? Sim, principalmente essa via de contato, falando de um modo global, não necessariamente dos artistas, procurar promoção social. Sim. Porque todo esse alimento ele é através do banco de alimentos da prefeitura. Okay. Então, existe um cadastro, existe todo um processo. Porém, diante da classe artística, como nós vimos a necessidade momentânea, eu tomei junto com a minha equipe essa atitude de buscar essas pessoas, identificá-las e automaticamente dar condições, né, eles receberam essa condição alimentar. Eu recebendo aqui participações dizendo que acabou de terminar o conselho que estava acontecendo nesse momento. Quem me manda aqui a mensagem é a Daniela Marco Antônio Alvise. E isso, ela falou, olha, acabou de acontecer e migramos aí para o programa. Estamos aí juntos para tentar achar uma solução. Essa é a ideia de todo mundo. Também tem um questionamento aqui do Tiago, que realiza o evento do Miss Poços. Ele questiona a remarcação de eventos, se está tudo suspenso, se vocês já estão pensando em alguma coisa para o segundo semestre. A gente espera, de acordo com o que está acontecendo no mundo inteiro, que tudo isso passe o mais rápido possível. A vontade, o sentimento, não somente meu, mas eu acho que a grande maioria, é ir para a rua. Sem dúvida. Né? A gente, por mais que a gente ache essa viabilidade, né, de web, de online, de ver toda essa pungência da cultura, o sentimento de se aproximar, de abraçar, de aproveitar tudo especialmente é muito forte. Então, a gente, numa perspectiva, a gente não pode dar datas, é impossível dar uma data. Então, hoje nós temos uma situação X, amanhã pode ser Y, e isso tudo pode mudar, né? Mas tudo indica que teremos um segundo semestre promissor diante de toda a situação, diante de todos os eventos.
e se Deus quiser, principalmente diante do turismo também, que a gente sente na pele, muitos empresários sentem na pele o quanto o turismo é importante. E existe essa sinergia com a cultura. Então está todo mundo querendo ir para a rua. Só que falar, poxa, temos data? Não temos data. A gente faz projeções em cima. Isso não é Poços, né, gente? Dia -dia. Isso é nível mundial, né? Nível mundial. Colocado. A minha última pergunta, que a gente está chegando no finalzinho do programa, Ricardo, qual foi a dificuldade que o prefeito teve de ir às redes? Ele esteve nas redes sociais para todos os decretos que foram colocados, e o pessoal da cultura sentiu muito essa falta de comunicação, porque ele não esteve nas redes sociais respondendo aos questionamentos da classe cultural. Ô, Carol, é muito complicado de se falar, porque muita gente fala assim, poxa, o prefeito errou, o prefeito não errou. Né? É difícil você apontar erros e acertos nesse momento tão difícil, em que imagina que a classe está sendo cobrada, todo mundo está sendo cobrado. Imagina o prefeito sendo cobrado e as responsabilidades do prefeito diante da nossa população, mais de 170 mil pessoas. Então, é um momento muito peculiar. Mas ele foi colocado lá para isso, né, Ricardo? Tem que dar conta. Exatamente. Tem que dar conta. E tem uma equipe totalmente sem focada dúvida, nisso. Então, quando eu peço assim, às vezes o pessoal cobra muito o prefeito, você não falou isso, você não deu o retorno a tempo. Eu peço paciência, né, eu peço muita serenidade, principalmente em julgar. Eu estou dormindo pessimamente, o prefeito também, os céus também, e todo mundo da prefeitura, mas também as pessoas que estão prejudicadas estão dormindo bem. Não é uma desculpa, mas tenha calma, somos seres humanos, estamos aqui para corrigir se houve erro ou não, qualquer tipo de erro, é esse nosso papel nesse momento. Foi feito isso, as conversas ampliaram muito no setor cultural, as respostas estão sendo dadas, né? Talvez não com tanta agilidade como as pessoas queriam, como o Valber colocou, uma semana, 10 dias depois da pandemia ser instaurada, a classe já queria uma resposta. E o que vai ser do futuro? Eu não sei responder até hoje. Verdade. Eu te pergunto a mesma coisa. Um dia de cada vez, né? Hoje é um dia de cada vez. Por mais desesperador que seja a situação de cada um, a gente tem que ter uma cautela muito grande. Por mais que as pessoas estão desesperadas, eu peço paciência, serenidade. Estamos na Secretaria de Cultura para dialogar, para conversar, para ser essa ponte de qualquer forma. E tenho certeza, Carol, que a gente vai passar por isso o quanto antes. E mais fortalecidos. E mais fortalecidos. Né? Tomara, a gente espera que... Olha, eu quero te agradecer imensamente a gentileza. Sei que você ficou aí no dia de reuniões e gentilmente veio aqui. E olha, gente, caminhos estão abrindo. Olha aí, boas notícias, vai sair pagamento. O diálogo está acontecendo. No segundo momento, agora, é sentar e pensar o que pode ser feito. E se você é agente cultural, se você tem alguma coisa que possa agregar, procura a prefeitura, procura o pessoal que está por trás, representando a classe artística, que é hora de somar. Não é hora de ficar para lá e para cá, não é hora de juntar força e somar. Todo mundo somar para que a coisa realmente possa acontecer e para que a gente possa vê-los, nem que seja no online, para que vocês possam continuar trazendo a alegria que vocês sempre trouxeram para nós. Vou encerrar com lembrando vocês, o Ricardo colocou que eu vou reforçar, porque a gente recebeu bastante demanda disso aqui na TV hoje, perguntando a respeito do horário do comércio neste sábado. O decreto saiu com horário até às 14 horas, mas também já tinha sido colocado a excepcionalidade pela véspera do Dia das Mães. Então, para este sábado agora, véspera do Dia das Mães, o comércio pode funcionar até 18 horas. É isso, Ricardo? Perfeito. Está o correto previsto no decreto. Exatamente. Com todas as condições de segurança que já foram muito impostas. Importante salientar. Então, gente, até às 18 horas, tá? Você pode trabalhar até às 18 horas. Eu espero que você tenha ótimas vendas aí para o Dia das Mães, e aproveito e deixo aqui meu abraço a todas as mães também. Ricardo, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre às ordens aqui para debates, para diálogo. Primeira vez que eu venho no programa. Espero que você volte, né? Com certeza. Espero que você volte com muitas boas notícias. Eu queria deixar um agradecimento muito especial à Secretaria Municipal de Cultura, né, que tem se empenhado bastante diariamente, tem sofrido junto com todo mundo, mas não tem deixado o seu trabalho de lado. Tem muita coisa acontecendo, às vezes as pessoas querem que a gente dê notícias sobre tudo isso. É importante sim, porém nos bastidores a equipe está muito coesa, muito forte. Então deixo aqui meu agradecimento em especial a todos os servidores da Secretaria Municipal de Cultura que têm vivenciado na pele. Eu sei mais do que hoje e do que nunca o quanto as pessoas, né, os servidores da Secretaria amam e zelam pela pasta da cultura, né? E espero ir viver tempos melhores, sem dúvida alguma, e com certeza nós iremos.
Com certeza. Um abraço virtual a todas as mães, né? Que vocês se cuidem, fiquem bem. Na próxima semana nós estamos de volta e domingo tem reprise 19h30. Muito obrigada e até semana que vem.